E aí, pessoal, tudo bem? Bom dia. Então, vocês pediram, vamos fazer aí uma revisão rápida, né? Sobre o conteúdo que vai cair na prova. Como eu falei, tem nada demais. Assim como vocês viram lá que a prova prática também não foi nada demais. Então, podem confiar, lembrar das coisas que foram faladas na aula, material do slide. Quem costuma ler o livro referência também não vai ter nenhuma pegadinha na prova, então tá tudo tranquilo. Então, vamos aqui abrir os nossos slides e passar aqui por alguma coisa que realmente seja relevante, né? Focar no que realmente importa, certo? Então, a história clínica e as comorbidades é a base de toda a avaliação anestésica, né? Sem isso, não tem como a gente realmente ter uma avaliação objetiva e focada no que realmente importa, que é você pesar em uma balança toda a história clínica e comorbidade do paciente e do outro lado o risco da cirurgia e o benefício. Então, neste momento, o benefício da cirurgia supera o risco. Então, baseado nisso, a gente indica ou contraindica a anestesia, certo? E a gente segue uma padronização, né, em relação à classificação do paciente, senão cada um classificaria de uma maneira. Então, assim, a classificação ASA, ela leva em conta o status físico do paciente, né? Suas comorbidades, como o paciente está agora, com sua capacidade funcional, ele está pouco sintomático, está muito sintomático, ele tem um impacto significativo na vida dele devido a essa comorbidade ou não. Reparem aqui que eu não falei em nenhum momento de qual cirurgia ele vai fazer, né? O ASA, ele não leva em conta qual cirurgia o paciente vai fazer, ele leva em conta como o paciente está neste momento, ok? Também não tem indicação nenhuma o ASA dizer se o paciente vai precisar de UTI ou não. Não tem nada a ver. Pode pegar, por exemplo, um paciente ASA 4 que vai fazer uma cirurgia de catarata. Você não vai solicitar uma UTI só por causa disso. Então, a classificação ASA ela não prediz mortalidade, não prediz risco cirúrgico, não prediz necessidade de UTI ou nada disso. Ela só vai te falar como é que o paciente está naquele momento, uma linguagem comum para que médicos diferentes tenham uma ideia do que está acontecendo com o paciente, ok? Então a gente leva em conta os exames clínicos, laboratoriais, a história clínica, as comorbidades, e aí a gente classifica o ASA. ASA 1 é um paciente que não tem nada, o ASA 2 é um paciente que já tem uma comorbidade, mas que a vida dele não é diretamente impactada por essa comorbidade. Então, por exemplo, paciente diabético, paciente hipertenso, paciente que tem hipotireoidismo, alguma doença reumatológica, mas desde que estejam controlados, né? O paciente pode ter 20 comorbidades. Se todas as 20 estiverem controladas, ele é ASA 2. Em relação à obesidade, é, IMC, se ele tem obesidade, ele já é asa 2, pelo menos. E se o IMC dele for acima de 40, o asa vai para 3. Porque aí isso já tem um impacto na vida do paciente significativo. Outra coisa, se ele bebe ou fuma, mesmo que socialmente, ele também vai ser asa 2. Então a pessoa não tem problema nenhum de saúde, mas bebe ou fuma, ele é asa 2, ok? E aí, o asa 2 então, ele vive normal. O asa 3 ele já tem um impacto na vida dele por conta disso. É uma pressão descontrolada, é um diabetes descontrolado, um paciente que tem hipotireoidismo que está com sintoma, é um paciente obeso com um IMC maior do que 40. Então, esse paciente ele pode vir a morrer em decorrência de alguma complicação dessa comorbidade, ele pode morrer. Então, é um paciente que já não é a gente já não olha para ele com os mesmos olhos, por exemplo, do que um asa 2, ok? O asa 4 é um paciente que está com acometimento grave, ele deve morrer por causa daquela comorbidade se não for feito nada em relação a isso. Então, por exemplo, um paciente que está. Em relação ao asa 3, eu esqueci de falar uma coisinha. AVC ou infarto.
mais do que 3 meses, se o paciente estiver estável daquela situação, então ele é asa 3. Então, o paciente, por exemplo, infartou faz mais de 3 meses, só que no momento ele não está com dor torácica, ele não está com dispneia, não está com ortopneia, não tem dispneia paroxística noturna. Então, esse é um paciente asa 3, beleza? Mais de 3 meses. O asa 4 é um paciente que já está com complicação grave. Eu acho até que. Ah, tá aqui os slides. Então, hum, vamos seguir aqui que é mais fácil, né? Paciente que o asa 1 que está tranquilo, que não tem nada, beleza. Paciente asa 2, doença sistêmica leve, comorbidades controladas, gestante. Então, olha lá, tudo controladinho, ele vive normal. O asa 3 já tem que ficar ligado, já tem um acometimento significativo, diabetes compensado, insuficiência cardíaca compensada, obesidade grau 3, com IMC acima de 4. O asa 4, a gente já tem uma condição sistêmica grave. O paciente está em constante risco de óbito. Então, o paciente que está lá com dor torácica, paciente que é DPLC e exacerbou por alguma crise infecciosa, paciente que tem cirrose hepática, que está com ascite, tem que ficar fazendo paracentese de repetição. São pacientes que, se não for controlada a condição atual dele, ele deve morrer, ok? O ASA 5 é um paciente que, na verdade, ele já está morrendo. Então, a gente pensar no contexto cirúrgico, por exemplo, se não for feito a cirurgia, ele vai morrer, entende? Ele já está morrendo, na verdade. Então, se não tiver feita a cirurgia, ele vai morrer. Então, dissecou a aorta. Na verdade, dissecou a aorta, ele morre, inclusive, com a cirurgia, né? Traumatismo abdominal com choque, tá sangrando dentro da barriga, o cara tá chocadaço. Se não abrir a barriga e controlar o sangramento, ele vai morrer. Um TCE com rebaixamento de nível de consciência, o cara já tá fazendo tríade de Cushing, já tá herniando toda a cabeça dele. Paciente com abdômen agudo, obstrutivo, que faz translocação bacteriana e faz uma sepse de foco abdominal, tá com droga vasoativa, tá com acidose metabólica grave. Se não abrir, não resolver isso, o paciente vai morrer. Então, os pacientes mais graves, asa 5, ok? E aí, o asa 6 é o paciente que já houve, né, a morte, já teve a morte declarada e só vai realmente fazer, fechar aí para o protocolo de morte encefálica e fazer captação de órgãos. E aí, qualquer um desses pode receber o sufixo E se a cirurgia for de emergência, ok? E aqui em relação à cirurgia segura, né? Os protocolos de checklist que a gente fala, né? O checklist serve para reduzir o nível, a quantidade de efeitos adversos. Então, a gente faz uma série de verificações de segurança em relação a várias coisas do paciente, né? Então tem que ter uma comunicação efetiva entre a equipe, planejar direitinho toda a cirurgia. Por exemplo, se o paciente é alérgico a látex, isso já deve ter sido conhecido antes. E aí essa cirurgia tem que ser a primeira cirurgia do dia, tem que tirar todos os materiais que contêm látex da sala. Isso é para quê? Para criar uma cultura de segurança, para diminuir o risco de erros médicos que a gente vê aí que acontecem muitos, certo? Então, por aqui um exemplo de checklist, né? O checklist ele é realizado na presença do enfermeiro, do anestesista e do cirurgião, com o paciente também na sala, antes de ser feita qualquer intervenção nele. Então, antes de ser anestesiado, antes de ser feita a cirurgia, a incisão. Então, o paciente entra na sala, ele tem a pulseirinha de identificação. Só um minutinho, gente, só um minutinho.